Quando o Mercedes sedã escuro parava diante do Instituto Médico Aurora, todos já sabiam que Marília Duarte havia chegado. E com ela, o medo. Enfermeiros ajustavam crachás. Técnicas de enfermagem endireitavam a postura. Médicos experientes respiravam fundo antes de seguir pelos corredores. Não era paciente comum, nem apenas esposa de Álvaro Duarte, empresário influente no setor de saúde. Marília era a presença esmagadora, mistura de perfume caro, salto alto e uma crueldade sem igual. Naquela tarde, o instituto funcionava normalmente. Consultas, exames, murmúrios baixos, mas todos sabiam que aquela tranquilidade estava prestes a acabar. "Caio, eu preciso falar com você." A voz de Lúcia, enfermeira há 6 anos no Aurora, falhava. Os olhos inchados denunciavam a noite anterior. "Agora não, Lúcia, estamos cheios", respondeu o coordenador sem convicção. "É sobre ontem, eu não aguento mais." Ele sabia exatamente do que se tratava. Marília passara 40 minutos humilhando Lúcia por um termômetro que marcava meio grau abaixo do exigido. Gritos, acusações, ameaças veladas. Desculpas não bastavam. Nada bastava. Aquilo era rotina. Caio pousou a mão no ombro dela, sentindo o peso da própria omissão. O marido dela controla contratos essenciais. Um telefonema e fecha um instituto. O celular de Caio vibrou com a mensagem da diretoria. Marília confirmou presença hoje. Tudo impecável. Ele reuniu a equipe às pressas. Regras repetidas como oração. Não confrontar, não questionar, aceitar. O clima ficou mais denso conforme o relógio avançava. Foi então que o telefone tocou novamente. "Boa tarde, aqui é a Renata. Tenho entrevista hoje para a técnica de enfermagem. Posso chegar antes?" Caio fechou os olhos. Uma novata, justo hoje. Tentou adiar, mas a voz animada insistiu. Ele concordou, sentindo um aperto no peito. 15 minutos depois, a porta giratória se abriu e uma mulher simples, sorriso aberto e olhar confiante, entrou no saguão sem imaginar o que a esperava. O escritório de Caio ficava no 2º andar, pequeno demais para o peso das decisões que abrigava. Pelas persianas entreabertas, ele via o sedã escuro estacionar com precisão cirúrgica. Renata sentou-se à sua frente, ainda sorrindo, alheia à tensão que impregnava o ar. Caio foi direto, sem rodeios. Explicou que o Instituto Aurora não era apenas um centro médico de alto padrão, mas um território governado por vontades perigosas. Falou de Marília Duarte, de sua presença dominadora, da forma como transformava profissionais em alvos. Renata ouviu em silêncio crescente, o sorriso desaparecendo pouco a pouco, substituído por atenção séria e concentrada. Quando Caio mencionou humilhações públicas, crises de ansiedade e afastamentos médicos, Renata franziu o senho, mas não recuou. Disse que precisava do emprego, que estava desempregada havia meses, que cuidava sozinha do pai doente. Não falava com dramatização, apenas com necessidade crua. Caio sentiu o desconforto de quem reconhece o erro antes mesmo de cometê-lo. Ofereceu adiar a entrevista, sugeriu que ela voltasse outro dia, quando o ambiente estivesse mais seguro. Renata negou com firmeza contida. Disse que já lidara com situações difíceis, que não podia se dar ao luxo de escolher dias ideais para trabalhar. No vestiário, Lúcia dobrava um uniforme com mãos trêmulas quando Renata entrou. O silêncio entre as duas era pesado. Lúcia tentou avisá-la usando frases fragmentadas, alertas que soavam mais como despedida do que conselho. Falou de Marília como se falasse de um fenômeno inevitável, algo que se atravessa, não se enfrenta. Renata ouviu com respeito, vestiu o uniforme com cuidado e fez perguntas práticas, tentando entender regras invisíveis. Quando a porta se abriu anunciando a chegada de Marília ao saguão principal, Lúcia empaleceu. Renata respirou fundo. Sem saber exatamente por quê, decidiu permanecer. No corredor principal, o ritmo mudou como se alguém tivesse reduzido o oxigênio do ambiente. Conversas cessaram, passos ficaram contidos, olhares desviaram antes mesmo de perceberem por quê. Marília Duarte avançava com passos firmes, não apressados, como quem sabe que o espaço se abre sozinho.
O vestido elegante contrastava com o ambiente clínico, mas combinava perfeitamente com a autoridade que ela exercia. Caio surgiu imediatamente, sorriso tenso, voz controlada demais. Marília reclamou da espera antes mesmo de cumprimentá-lo. Disse que minutos eram inaceitáveis. Não gritava, não precisava. Cada palavra era uma ordem disfarçada de comentário casual. Lúcia foi designada para acompanhá-la até a sala de procedimentos. Seu rosto estava pálido, mas o corpo se movia no automático, como se a mente tivesse se desligado para sobreviver. Renata observava de longe, posicionada perto do balcão, tentando compreender a coreografia silenciosa que se formava. Marília ignorava perguntas, demorava a responder de propósito, criava pausas desconfortáveis. Quando falou, foi para apontar falhas mínimas, um lençol levemente desalinhado, um copo fora do ângulo ideal. Lúcia pediu desculpas repetidas vezes. Marília parecia se alimentar disso, prolongando o ritual com precisão quase científica. Renata sentiu algo estranho ao observar a cena. Não era apenas indignação, mas reconhecimento de um padrão antigo. Aquilo não era exigência por qualidade, era dominação calculada. Quando Lúcia retornou ao posto com os olhos marejados, Renata ofereceu ajuda em voz baixa. Lúcia negou, quase implorando para que ela não se envolvesse. "É assim que funciona", murmurou. Renata assentiu, mas por dentro algo se deslocava. Ela percebia que aquele ambiente tinha regras não escritas, sustentadas pelo medo coletivo. E pela primeira vez desde que chegara, começou a se perguntar quanto custaria seguir jogando aquele jogo. A atenção aumentou quando Marília pediu um exame adicional, algo que não constava no agendamento. Caio explicou com cuidado excessivo que seria necessário aguardar autorização. Marília sorriu de lado, um gesto mínimo que carregava ameaça suficiente. Disse que não gostava de ouvir não, especialmente em lugares que existiam graças a pessoas como ela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renata observava de longe, percebendo como todos aguardavam a reação de Caio, não por curiosidade, mas por medo. Quando ele cedeu, autorizando o procedimento improvisado, algo se confirmou dentro dela. Ali, regras eram flexíveis apenas para quem tinha poder. O exame atrasou outros atendimentos. Um paciente reclamou discretamente, outro suspirou impaciente. Marília parecia satisfeita com o efeito dominó que causava. Quando Lúcia cometeu um erro mínimo ao preparar os materiais, Marília corrigiu em voz alta, detalhando cada falha como se estivesse dando aula. Não levantou a voz, mas garantiu que todos ouvissem. Lúcia pediu desculpas, o rosto imóvel demais, como se estivesse se desligando por dentro. Renata sentiu um nó no estômago. Aquilo ultrapassava limites profissionais havia muito tempo. Era um espetáculo de controle, encenado diante de uma plateia forçada. Ao final do procedimento, Marília levantou-se lentamente, avaliando o ambiente como quem inspeciona território conquistado. Antes de sair, lançou um comentário sobre a falta de preparo da equipe, sugerindo que mudanças seriam necessárias. Caio agradeceu pela observação, a voz quase um sussurro. Quando ela se afastou pelo corredor, o ar pareceu retornar aos pulmões de todos ao mesmo tempo. Lúcia apoiou-se na parede, exausta. Renata aproximou-se oferecendo água. Lúcia aceitou em silêncio. Naquele instante, Renata entendeu que permanecer neutra também era uma escolha e começava a pesar mais do que imaginara. Horas depois, com Marília já fora do prédio, o Instituto Aurora parecia outro lugar, mas o alívio era enganoso. Caio reuniu a equipe na sala de descanso, falando baixo, como se as paredes ainda ouvissem. Pediu que todos respirassem, que retomassem o trabalho, que aquilo já tinha passado. Ninguém respondeu. Lúcia mantinha o olhar fixo no chão. Renata observava os rostos cansados, percebendo que aquele depois nunca era realmente depois. Cada visita de Marília deixava resíduos invisíveis, acumulados em forma de medo, autocensura e exaustão. Não é só um evento isolado, era um sistema que se repetia com precisão cruel. No meio da tarde, Caio chamou Renata novamente ao escritório.
Disse que admirava sua postura discreta, que tinha percebido como ela observava tudo com atenção. Alertou, com voz cautelosa, que aquele ambiente exigia jogo de cintura, silêncio estratégico, sobrevivência. Renata ouviu, mas respondeu com honestidade. Perguntou até quando aquilo seria normalizado. Caio desviou o olhar. Mencionou contratos, influências, famílias poderosas. Falou como quem recita justificativas antigas demais. Renata percebeu que ele não era vilão, mas cúmplice cansado. Alguém que aprendera a ceder como mecanismo de autoproteção. A conversa terminou sem conclusão, apenas com desconforto mútuo. No posto de enfermagem, Lúcia finalmente falou. Disse que pensava em pedir demissão, mesmo sem outro emprego. Disse que acordava com taquicardia nos dias em que sabia que Marília viria. Renata escutou sem interromper, sentindo o peso daquela confiança inesperada. Quando Lúcia perguntou como ela conseguia parecer tão calma, Renata hesitou antes de responder. Disse que não era calma, era decidida a não desaparecer dentro do trabalho. Aquela frase ficou suspensa entre as duas. Lúcia não respondeu, mas algo mudou em seu olhar. Pela primeira vez, talvez, alguém nomeara o que todas sentiam. O dia seguinte começou com uma normalidade artificial. Cafés foram servidos, prontuários abertos, cumprimentos trocados com sorrisos ensaiados. Renata chegou mais cedo, como se quisesse testar se o ambiente realmente havia voltado ao eixo. Mas bastou um comentário sussurrado no corredor para perceber que Marília ainda ocupava o espaço, mesmo ausente. Seu nome surgia em frases interrompidas, em olhares que se fechavam rapidamente. Era como uma sombra que não precisava estar presente para impor direção. Renata percebeu que o problema não era apenas a mulher, mas o rastro de medo que ela deixava. No meio da manhã, Caio recebeu uma ligação. Não colocou no viva-voz, mas o tom mudou instantaneamente. Endireitou a postura, a voz ficou mais submissa. Renata observava de longe quando ele desligou e apoiou a mão na mesa, respirando fundo. Marília voltaria na semana seguinte. Pediu ajustes, mudanças, correções. Caio reuniu novamente a equipe, repetindo protocolos, reforçando cuidados. Lúcia empalideceu. Renata sentiu um peso no peito que não vinha do medo, mas da certeza de que aquilo não acabaria sozinho. Algo precisaria romper aquele ciclo, e ninguém parecia disposto a iniciar. Durante o almoço, Renata sentou-se ao lado de Lúcia no refeitório quase vazio. Falou pouco, mas disse algo simples. Perguntou se Lúcia aceitava aquele tratamento porque acreditava merecer. A pergunta caiu pesada, não como acusação, mas como espelho. Lúcia demorou a responder. Disse que não achava justo, mas achava inevitável. Renata balançou a cabeça lentamente, dizendo que injustiças só se tornam inevitáveis quando todos concordam em suportá-las. Lúcia não respondeu, mas seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Naquele instante, Renata soube que a próxima visita de Marília seria diferente. A semana avançou arrastada, cada dia marcado por expectativa silenciosa. Renata percebeu mudanças sutis no comportamento da equipe. Menos pedidos de desculpa automáticos, menos olhares baixos, nada explícito, nada declarado, apenas pequenas resistências quase invisíveis. Caio, porém, parecia mais tenso do que nunca. Conferia agendas repetidas vezes, revisava protocolos que já conhecia de memória. O nome de Marília surgia em sua mente como uma sentença anunciada. Renata observava tudo com atenção crescente, sentindo que algo estava se acumulando sob a superfície. Não era coragem ainda, mas deixara de ser apenas medo. Na véspera da nova visita, Lúcia procurou Renata no fim do turno. Disse que não tinha dormido bem, que o coração acelerava só de pensar no dia seguinte. Renata escutou em silêncio, depois fez algo simples. Disse que ficaria por perto, que não a deixaria sozinha. Não prometeu confronto, nem vitória, apenas presença. Aquilo pareceu surpreender Lúcia mais do que qualquer discurso. Ela assentiu devagar,
como quem aceita um apoio inesperado. Pela primeira vez, a ansiedade não vinha acompanhada de completo isolamento. Dividir o peso tornava-o menos esmagador. Em casa, naquela noite, Renata quase não dormiu. Pensava no pai, na necessidade do emprego, no risco real de se tornar alvo. Pensava também no limite invisível que cada pessoa carrega, aquele ponto em que ceder deixa de ser sobrevivência e passa a ser apagamento. Não sabia ainda o que faria, mas sabia o que não faria mais. Não fingiria normalidade diante da violência disfarçada de autoridade. Quando o despertador tocou, ela levantou com o corpo cansado, mas a mente estranhamente clara. A decisão ainda não tinha forma, mas já existia. Na manhã da visita, o Instituto Aurora acordou em estado de alerta silencioso. Renata chegou antes do horário e encontrou Caio revisando planilhas que não precisavam de revisão. O sedã escuro ainda não estava à vista, mas todos se comportavam como se já estivesse. Lúcia circulava pelo posto com movimentos contidos, respirando curto. Renata posicionou-se estrategicamente perto da ala onde Marília costumava exigir atenção constante. Não havia combinado nada com ninguém, mas seu corpo já agia como se soubesse onde precisava estar. A espera era parte do ritual, e ela sentia o peso dela nos ombros. Quando Marília entrou, o efeito foi imediato. Conversas cessaram, passos desaceleraram. Ela cumprimentou Caio com um sorriso controlado, daqueles que não alcançam os olhos. Fez comentários sobre o ambiente, apontou detalhes irrelevantes, marcou território. Renata observava cada gesto, cada pausa calculada. Quando Marília exigiu ser atendida antes do horário, Caio hesitou menos do que deveria. Lúcia foi chamada novamente. Renata percebeu o tremor nas mãos da colega antes mesmo de ela se afastar. Algo dentro dela se fechou, como uma porta que não voltaria a abrir da mesma forma. O erro foi mínimo, um formulário preenchido com caneta azul em vez de preta. Marília apontou com precisão cruel, descrevendo a falha como se fosse um desvio de caráter. Lúcia tentou se explicar, a voz falhando. Renata deu um passo à frente sem anunciar. Disse apenas que a correção seria feita imediatamente, com um tom neutro e firme. Marília virou-se lentamente, surpresa pela interrupção. O silêncio que se instalou não era de medo, mas de expectativa. Pela primeira vez, alguém havia quebrado o fluxo previsível. Renata sentiu o coração disparar, mas não recuou. Marília encarou Renata como quem avaliara um objeto fora do lugar. Os olhos percorreram o uniforme simples, o crachá recém-colocado, a postura que não se curvava. "E você é quem?" perguntou sem elevar a voz. Renata respondeu com clareza, dizendo o nome e a função, sem desculpas, sem explicações extras. Disse que o formulário seria refeito conforme solicitado, nada mais. A simplicidade da resposta pareceu irritar mais do que qualquer desafio aberto. Marília esperava submissão, talvez confusão. Recebeu apenas eficiência. O silêncio se alongou, pesado, enquanto todos aguardavam a explosão que costumava vir em seguida. Ela veio em forma de sarcasmo. Marília comentou sobre treinamento inadequado, sobre como pessoas despreparadas eram promovidas em ambientes permissivos. Falava alto o suficiente para ser ouvida, baixo o bastante para parecer comentário casual. Renata ouviu sem interromper, mantendo a atenção no que fazia. Quando terminou a correção, entregou o formulário novamente, dizendo que agora estava conforme o padrão exigido. Nenhuma ironia, nenhum pedido de desculpas, apenas o fato. Lúcia observava com olhos arregalados, dividida entre medo e algo novo, próximo de esperança. Caio sentiu o estômago apertar, prevendo consequências. Marília pegou o papel, analisou por alguns segundos e, em vez de continuar, sorriu. Um sorriso frio, calculado. Disse que aquilo era apenas o começo, que gostava de testar pessoas novas. Acrescentou que descobrira coisas interessantes sobre Renata, deixando a frase suspensa como ameaça. Renata sustentou o olhar por tempo suficiente para não parecer fuga, mas não mais do que o necessário para virar confronto.
Disse apenas que estava ali para trabalhar, não para jogos. O corredor parecia ter encolhido. Algo havia mudado. Não era vitória, mas ruptura. O jogo seguia, agora em terreno instável. Após o confronto silencioso, Marília foi conduzida para a sala de exames, mas o clima havia mudado de densidade. Não era mais apenas tensão previsível, havia algo instável no ar. Renata sentiu isso nos olhares rápidos trocados entre colegas, na postura mais rígida de Caio, no modo como Lúcia respirava fundo antes de cada movimento. Marília falava menos, observava mais, como quem recalcula uma estratégia. Renata manteve-se atenta às tarefas, consciente de cada gesto, recusando-se a acelerar ou se justificar. Aquela calma não vinha de segurança, mas de uma escolha deliberada de não ceder. Durante o procedimento, Marília fez perguntas pessoais disfarçadas de curiosidade casual. Perguntou há quanto tempo Renata trabalhava ali, se gostava do ambiente, se tinha família. Renata respondeu apenas o necessário, sem oferecer detalhes. Cada resposta curta parecia frustrar a expectativa de vulnerabilidade. Marília comentou que ambientes como aquele eram sustentados por pessoas substituíveis, que todos eram facilmente trocados. Renata não respondeu, continuou trabalhando, concentrada. O silêncio que se seguiu não foi confortável, mas foi firme. Pela primeira vez, Marília não encontrava onde pressionar sem se expor demais. Quando o atendimento terminou, Marília levantou-se lentamente, ajustando o casaco com cuidado exagerado. Antes de sair, aproximou-se de Renata e disse em tom baixo que observava pessoas como ela com atenção especial. Disse que gostava de entender até onde iam. Renata respondeu apenas que cumpria suas funções conforme exigido. Nada além disso. Marília saiu sem provocar escândalo, o que causou mais inquietação do que alívio. Assim que a porta se fechou, Lúcia soltou o ar preso no peito. Renata permaneceu em silêncio, sentindo que aquele era apenas o primeiro movimento de algo maior. Depois da saída de Marília, o Instituto Aurora tentou retomar a rotina, mas algo permanecia desalinhado. Renata sentia isso no próprio corpo, uma vigilância constante que não se desligava. Caio chamou-a discretamente ao escritório no fim do turno. Falou em tom baixo, perguntando se ela entendia o risco que estava correndo. Disse que Marília não esquecia afrontas, mesmo as mais sutis. Renata ouviu sem interromper. Depois respondeu que não havia afrontado ninguém, apenas trabalhado. Caio suspirou, como quem percebe tarde demais que aquela distinção não existia para pessoas como Marília. No vestiário, Lúcia aguardava Renata sentada no banco, os ombros caídos. Disse que tinha visto algo diferente naquela manhã, não apenas em Marília, mas na equipe. Comentou que ninguém pediu desculpas por existir, que o silêncio não foi de submissão. Renata escutou com atenção, sentindo uma responsabilidade inesperada crescer. Não queria se tornar símbolo de nada, apenas sobreviver com dignidade. Ainda assim, percebia que sua postura abrira uma fresta. Lúcia perguntou se ela achava que aquilo teria consequências. Renata respondeu que toda escolha tinha, mas que algumas valiam o custo. Naquela noite, em casa, Renata recebeu uma ligação desconhecida. A voz do outro lado era feminina, controlada demais para ser casual. Não se apresentou, apenas comentou que pessoas influentes observavam comportamentos inadequados com atenção. Renata desligou sem responder, o coração acelerado. Não era ameaça direta, mas o recado era claro. Sentou-se no sofá escuro, pensando no pai, no emprego, no limite que já havia cruzado. Pela primeira vez, sentiu medo real, não difuso. Mesmo assim, algo permanecia firme. Voltar atrás agora significaria confirmar tudo o que Marília acreditava sobre controle. O dia seguinte começou com rumores discretos, cochichos que se espalhavam mais rápido do que comunicados oficiais. Renata percebeu olhares curiosos, alguns solidários, outros cautelosos demais. Caio parecia mais distante, como se calculasse cada palavra antes de falar. No meio da manhã, a direção anunciou uma auditoria interna repentina, revisão de condutas, protocolos e desempenho. Nada era dito diretamente, mas todos sabiam de onde vinha o impulso. Renata sentiu o peso da exposição crescer. Aquilo não era mais apenas sobre Marília, mas sobre testar quem se alinharia ao poder e quem seria descartado.
Durante a auditoria, Renata foi chamada para responder perguntas simples, porém carregadas de intenção. Questionaram sua postura, seu entendimento de hierarquia, sua capacidade de lidar com clientes sensíveis. Ela respondeu com calma, escolhendo palavras precisas, recusando-se a dramatizar ou pedir desculpas por agir corretamente. Cada resposta parecia frustrar expectativas invisíveis. Lúcia aguardava do lado de fora, mãos entrelaçadas, torcendo em silêncio. Quando Renata saiu da sala, não havia punição imediata, apenas um aviso genérico sobre alinhamento institucional. Aquela indefinição era mais ameaçadora do que qualquer repreensão clara. No fim do turno, Renata encontrou Lúcia no corredor, quase vazio. Lúcia confessou que pensara em pedir transferência, fugir antes que tudo desmoronasse. Renata escutou. Depois disse que entendia o medo, mas que fugir também tinha custo. Não era um discurso heróico, apenas constatação honesta. Lúcia assentiu lentamente, como quem processa uma verdade incômoda. Pela primeira vez, falou que não queria mais sentir vergonha de existir no trabalho. Renata percebeu então que o impacto de suas escolhas já ultrapassava sua própria história. O conflito estava se expandindo. A confirmação do conflito veio no fim daquela semana, quando Marília retornou sem aviso prévio. Não anunciou presença, não exigiu prioridade, apenas apareceu, sentando-se na área de espera como qualquer outra pessoa. O gesto foi mais perturbador do que seus ataques anteriores. Renata percebeu imediatamente a mudança de estratégia. Marília observava tudo em silêncio, registrando rostos, tempos de resposta, pequenas falhas. Caio notou tarde demais. A normalidade era a encenação. Lúcia manteve distância, seguindo protocolos com rigor quase excessivo. Renata sentiu o estômago apertar. Aquilo não era esquecimento, era preparação. Quando Marília foi chamada, recusou-se a entrar na sala indicada. Disse que preferia aguardar outro profissional, alguém mais alinhado. O comentário foi lançado alto o suficiente para ecoar. Caio tentou intervir, sugerindo reorganização, mas Marília interrompeu, afirmando que queria apenas observar como o Instituto lidava com situações inesperadas. Renata percebeu o jogo, criar tensão sem motivo explícito, forçar erros pelo desgaste. Cada minuto aumentava o desconforto coletivo. Alguns pacientes começaram a reclamar. Marília sorriu discretamente. O caos controlado sempre fora sua ferramenta favorita, agora aplicada com paciência calculada. Foi então que Renata se aproximou, não para confrontar, mas para organizar. Redirecionou pacientes, ajustou fluxos, comunicou com clareza. Não pediu autorização a Marília, tampouco a ignorou, apenas fez o necessário. Marília observou com atenção renovada. Aquela eficiência silenciosa desmontava o cenário que ela tentava construir. Não havia erro a explorar, nem colapso visível. O jogo não estava rendendo. Ao final, Marília aceitou ser atendida, lançando um olhar longo para Renata. Não havia raiva explícita ali, mas algo mais perigoso: decisão. A disputa entrava em outro nível. A escalada aconteceu de forma silenciosa, quase elegante. No início da semana seguinte, Renata foi informada de uma mudança inesperada em sua escala. Passaria a cobrir horários mais longos, em setores diferentes, sem aviso prévio. Não era punição formal, apenas necessidade operacional. Caio explicou com constrangimento visível, evitando encará-la diretamente. Renata entendeu a mensagem. A pressão agora vinha pelo desgaste, pela tentativa de torná-la cansada demais para sustentar qualquer postura firme. Ainda assim, aceitou a mudança sem protestar. Não por submissão, mas por estratégia. Sabia que cada reação seria observada e interpretada conforme interesses alheios. Lúcia percebeu rapidamente o impacto. Viu Renata chegar mais cedo, sair mais tarde, manter o mesmo nível de atenção apesar do cansaço visível. Aquilo causava admiração, mas também medo. Disse a Renata que Marília comentara sobre testar limites em uma ligação interceptada pela recepção. Renata ouviu com seriedade, sem surpresa. O conflito deixara de ser apenas interpessoal, tornara-se uma disputa por controle simbólico. Quem se curvaria primeiro?
Renata sentia o corpo reclamar, mas a mente permanecia firme. Ceder agora significaria validar todo o esforço anterior. Permanecer era exaustivo, mas recuar parecia insuportável. Naquele mesmo dia, um incidente pequeno ganhou proporção inesperada. Um atraso mínimo em um exame, causado por falha de equipamento, foi imediatamente atribuído à falta de coordenação da equipe nova. O comentário chegou à direção acompanhado do nome de Renata. Pela primeira vez, havia registro oficial. Caio a chamou novamente, visivelmente pressionado. Disse que precisava de menos ruído, mais conformidade. Renata ouviu, depois respondeu com calma que eficiência não era sinônimo de submissão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ambos sabiam que o conflito se aproximava de um ponto sem retorno. A pergunta agora não era mais se algo aconteceria, mas quando. O ponto de ruptura chegou numa tarde aparentemente comum. Marília apareceu acompanhada de um representante administrativo externo, alguém que ninguém da equipe conhecia. Não houve anúncio, apenas a presença calculada. Ela solicitou uma reunião imediata com a coordenação, exigindo esclarecimentos sobre condutas inadequadas. Renata foi citada nominalmente, descrita como alguém que criava ambiente hostil ao não compreender hierarquias implícitas. Caio sentiu o peso da armadilha se fechar. Aquilo não era reclamação casual, era movimento formal. Renata foi chamada à sala sem preparação, sentindo o corpo reagir antes da mente, mas mantendo a postura firme. Na reunião, Marília falou com calma ensaiada. Descreveu episódios isolados, reinterpretados como insubordinação. Usava palavras neutras, mas a intenção era clara: provocar demissão sem confronto direto. O representante anotava tudo, impassível. Quando Renata teve a palavra, não se defendeu com emoção. Relatou fatos, descreveu procedimentos, explicou escolhas técnicas. Não atacou Marília, não a acusou, limitou-se à verdade objetiva. Aquela estratégia desconcertou a expectativa de conflito. O silêncio após sua fala não foi de concordância, mas de desconforto. Pela primeira vez, Marília percebia que não conseguiria uma reação descontrolada para justificar sua narrativa. Ao final, a decisão foi adiada, nenhuma punição imediata, apenas avaliação posterior. Marília saiu sem demonstrar frustração, mas seus olhos denunciavam irritação contida. Caio permaneceu sentado, exausto, sabendo que havia cruzado uma linha ao não ceder totalmente. Renata saiu da sala sentindo as pernas pesadas, mas a mente estranhamente leve. O confronto direto ainda não acontecera, mas algo havia mudado. Marília perdera o controle absoluto do ritmo. Agora precisava agir com cautela. Para Renata ficou claro que a próxima investida não seria sutil. A batalha entrava em sua fase mais exposta. Nos dias seguintes, o Instituto Aurora viveu uma calma tensa, quase irreal. Renata percebeu que Marília não retornava ligações, não aparecia, não deixava rastros diretos. Isso, paradoxalmente, aumentava a apreensão. Caio andava com o telefone sempre à mão, reagindo a cada notificação como se fosse sentença. Lúcia evitava falar do assunto, concentrando-se no trabalho com rigor quase obsessivo. Renata sentia o cansaço acumulado, mas também uma estranha lucidez. A ausência de Marília não significava recuo, significava preparação. O silêncio era apenas o intervalo antes do impacto final. O impacto veio por meio de um comunicado oficial. A direção anunciou uma reunião geral extraordinária para tratar de conduta institucional e alinhamento de valores. Não mencionava nomes, mas todos sabiam. O salão ficou cheio, funcionários sentados em cadeiras enfileiradas, tensão visível nos ombros curvados. Marília entrou acompanhada de um homem mais velho, postura firme, terno discreto. Álvaro Duarte. Pela primeira vez, o poder que sustentava tudo se mostrava diretamente. O murmúrio cessou. Renata sentiu o coração acelerar, mas manteve-se sentada, coluna ereta, mãos apoiadas no colo. Álvaro falou primeiro, com voz baixa e controlada. Disse que havia recebido relatos preocupantes, que prezava por ambientes respeitosos e eficientes. Marília observava em silêncio, confiante.
Quando Renata foi citada como exemplo de ruptura de protocolo, algo inesperado aconteceu. Lúcia levantou-se, depois outro funcionário. Um a um, começaram a relatar episódios, humilhações, crises silenciadas. O salão se transformou. Renata ouviu, surpresa e emocionada, percebendo que sua resistência havia quebrado algo maior. Marília perdeu a cor. Pela primeira vez, o poder dela era confrontado não por uma pessoa, mas por muitas. O clima na sala mudou de forma irreversível. Álvaro ouviu em silêncio relatos que nunca chegavam até ele de maneira organizada. Não eram acusações vagas, mas descrições precisas, repetidas por vozes diferentes, com detalhes que se encaixavam demais para serem ignorados. Marília tentou intervir, dizendo que tudo era exagero, que pessoas frágeis interpretavam exigência como abuso. Pela primeira vez, porém, a narrativa não colou. Álvaro pediu que ela se sentasse. O gesto foi pequeno, mas devastador. Renata observava, percebendo que aquela não era uma vitória pessoal, mas um colapso estrutural. Quando Álvaro finalmente falou novamente, o tom era outro. Disse que não reconhecia mais o ambiente descrito, que aquilo contrariava princípios básicos de liderança e respeito. Olhou para Marília com uma mistura de decepção e cansaço antigo. Perguntou sem elevar a voz se ela tinha consciência do impacto de suas atitudes. Marília respondeu com defesa automática, mas sua segurança vacilava. O poder dela sempre funcionara no silêncio alheio, não sob luz direta. Renata sentiu um aperto estranho no peito. Não havia satisfação ali, apenas a constatação dura de que aquilo precisava acontecer. A reunião terminou sem aplausos, sem anúncios grandiosos. Álvaro declarou que mudanças seriam implementadas, que Marília não teria mais ingerência direta sobre o Instituto. Disse que auditorias externas seriam feitas e que ninguém seria punido por ter falado. Ao sair, Marília passou por Renata sem dizer palavra. O olhar não carregava ódio explícito, mas algo quebrado. Renata permaneceu sentada por alguns segundos depois que todos saíram. Sabia que o confronto aberto havia terminado, mas que as consequências reais ainda se desdobrariam. Mesmo assim, pela primeira vez, o medo não comandava mais o espaço. As semanas seguintes trouxeram um silêncio diferente, menos pesado, mais atento. O Instituto Aurora passou por mudanças visíveis e invisíveis. Novos protocolos surgiram, mas o principal ajuste foi humano. Conversas antes sussurradas tornaram-se possíveis em voz baixa, depois em tom normal. Renata percebeu isso nos corredores, na forma como as pessoas se olhavam sem medo imediato. Caio parecia outro homem, mais cauteloso, mas também mais presente. Lúcia voltou a sorrir com naturalidade, algo pequeno e imenso ao mesmo tempo. Marília não retornou. Sua ausência já não era ameaça, mas consequência. Renata, porém, sentia o custo acumulado no próprio corpo. O conflito passara, mas deixara marcas. Dormia pouco, pensava demais, questionava-se sobre o futuro. Não se via como líder nem símbolo, apenas como alguém que não conseguiu continuar calada. Algumas colegas a agradeciam em silêncio, outras evitavam o assunto, talvez por medo tardio. Renata entendia todas. Sabia que coragem não se espalha de forma uniforme. Mesmo assim, algo essencial havia mudado. Ninguém mais fingia que o abuso era normal. Essa mudança, embora frágil, era real e exigia vigilância constante para não ser revertida. Numa tarde comum, Álvaro voltou ao instituto, desta vez sozinho. Chamou Renata para uma conversa breve, sem formalidades. Disse que precisara rever muitas coisas, não apenas no trabalho, mas em casa. Não pediu desculpas em nome de ninguém, apenas reconheceu responsabilidade. Renata ouviu sem se sentir vitoriosa. Aquilo não era redenção, era início tardio de ajuste. Quando ele saiu, Renata caminhou até a janela do corredor e observou o movimento da rua.
O mundo seguia. A diferença agora era interna. Ela sabia que, independentemente do que viesse depois, não precisaria mais se curvar. O convite chegou de forma discreta, quase tímida. Um e-mail interno anunciava a criação de um comitê de escuta e prevenção de abusos institucionais. Nada grandioso, nada heróico. Apenas um espaço formal para que situações antes varridas para debaixo do tapete pudessem ser nomeadas. Renata leu a mensagem 2 vezes antes de aceitar participar. Não por ambição, mas por coerência. Sabia que mudanças sem estrutura tendem a se desfazer com o tempo. Aceitar aquele papel era prolongar a escolha que já havia feito, mesmo sabendo que isso exigiria energia que ela ainda não tinha recuperado totalmente. A primeira reunião do comitê foi estranhamente silenciosa. Pessoas acostumadas a obedecer ainda aprendiam a falar. Renata não liderou, não discursou, apenas ouviu. Fez perguntas simples, validou experiências sem tentar resolvê-las imediatamente. Lúcia estava lá, sentada a alguns lugares à frente, postura diferente, menos encolhida. Quando falou, sua voz ainda tremeu, mas não falhou. Aquilo tocou Renata mais do que qualquer confronto anterior. Não era sobre derrubar figuras de poder, era sobre devolver às pessoas o direito de existir sem medo dentro do próprio trabalho. Ao final da reunião, Renata caminhou sozinha pelo estacionamento, sentindo o peso acumulado nos ombros. Não havia sensação de triunfo, apenas continuidade. Entendia agora que coragem não é explosão, é constância. Não se faz uma vez, se refaz todos os dias, em pequenas decisões. Olhou para o prédio do Instituto Aurora com outros olhos. Não como um lugar hostil a ser enfrentado, nem como símbolo de vitória, mas como um espaço em transformação lenta, imperfeita. E isso, estranhamente, parecia suficiente naquele momento. Meses depois, Renata ainda caminhava pelos corredores do Instituto Aurora com atenção consciente, mas já não carregava o peso constante da vigilância. O ambiente não se tornara perfeito nem justo em todos os momentos, mas deixara de ser hostil por padrão. Novas pessoas chegaram, outras saíram e as histórias começaram a circular sem sussurros. Renata seguia trabalhando, sem cargos especiais, sem títulos simbólicos. Apenas fazia o que sempre fizera, agora sem precisar se diminuir. Às vezes lembrava do medo inicial e percebia que ele ainda existia, só não comandava mais suas decisões. Em uma tarde tranquila, Lúcia se aproximou com um café nas mãos. Disse que tinha sido aceita em um curso de especialização, algo que nunca teria tentado antes. Agradeceu sem dramatização, como quem reconhece um elo silencioso. Renata sorriu, sentindo que aquele gesto simples encerrava algo maior do que qualquer reunião ou confronto. Não havia mais necessidade de provar nada. O que fora quebrado não voltaria à forma anterior. A normalização da violência tinha sido interrompida, e isso, mesmo frágil, era definitivo. Algumas mudanças não fazem barulho, apenas permanecem. Na saída daquele dia, Renata parou por um instante antes de entrar no transporte. Observou pessoas comuns seguindo suas rotinas, carregando pesos invisíveis semelhantes aos que ela carregara. Pensou em quantas histórias nunca seriam contadas e em como ainda assim importavam. Não se via como exemplo nem como vencedora. Via-se como alguém que em um momento específico escolheu não se apagar, e isso bastou para alterar um curso inteiro. Seguiu seu caminho com passos firmes, sabendo que coragem não encerra histórias, apenas permite que elas continuem sem medo. Isso, para ela, era suficiente. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias como essa.